Fala rapaziada, começando mais uma aula de matemática 1. Como eu bem disse na última aula, a gente vai recomeçar a parte de função, que a gente estava vendo algumas partes de divisibilidade, fatoração, etc. que eu passei porque seria muito importante agora para a gente começar função do segundo grau. E aí, volta um pouquinho lá na sua matéria, reveja a parte de função de primeiro grau, reveja a parte de função, porque vai ser bem importante, obviamente, para a gente estabelecer aqui a função de segundo grau. Mas eu vou dar uma lembradinha um pouco do que é função, para a gente não ficar tão perdido assim. E aí, vamos que vamos, beleza? Então, volta lá um pouquinho, dá uma revisadinha, só para ver o que é função, beleza? Para voltar alguns conceitos. E vamos que vamos, vamos lá. Bom, vamos relembrar aqui um pouco do que é função, tá? Função é uma relação entre dois conjuntos em que todo elemento de A tem um e somente um elemento ligado em B. E aí, matematicamente, fica escrito para todo x pertencente ao A, ou seja, todo elemento de A, existe um único y, um único elemento pertencente a B, certo? E aí, a gente vai ter aquela relaçãozinha que você lembra. A gente tem um conjunto A, a gente tem o conjunto B e a gente tem a relação, que a gente chama de F. Então, um número chega aqui, ok? Um aqui chega em somente um aqui, tá? E aí vem aquela relação que não pode, de um número aqui, sair duas setinhas. Mas pode chegar duas setinhas num número daqui. A nossa restrição, ela não fala sobre chegar, ela fala sobre sair. Então não pode de um número sair para 2. Beleza? E aí a gente tem os gráficos aqui, exemplificando isso que eu disse, que isso aqui é uma função. Por quê? Porque, ó, para esse x aqui, ó, vamos pegar esse x aqui, eu tenho somente um y, que é esse daqui, ó. Só esse y eu tenho. Beleza? Então, um x, que na verdade é o conjunto A, só tenho um b. Agora, para esse y aqui, eu tenho só um x? Não, eu tenho vários x. Ó, eu tenho esse x, eu tenho esse x, e como você pode ver, isso aqui se repete. Então, eu tenho esse x aqui também, eu tenho esse x daqui, e assim vai, beleza? Então, para o mesmo y, eu tenho vários x, mas para um x só, eu só tenho um y, beleza? E isso aqui não é função. Por que isso aqui não é função? Isso aqui não é função porque para um x só, para esse x igual a 3, eu tenho esses dois resultados aí, por isso que isso aí não é função. Beleza? E aí também a gente tem aquela nossa relaçãozinha que eu acabei de mostrar, então de um chega no outro. Um x, você joga valor para o x, passa pela sua lei de formação, pela sua função, e você vai obter os resultados do y. Beleza? Basicamente assim, a gente tem um monte de x aqui, sai, entra, a gente tem um monte de y aqui. Beleza? Então a gente escreve assim que o y é igual à função, ó, e faz todo sentido. O resultado que você vai obter em y depende da função que você obter sobre x. Então o y está em função de x. O y depende do x. Tá? Eu jogo um x, passo por uma continha e chego num y. A função de segundo grau vai ser mais ou menos desse mesmo jeito aí. Tá? Então eu tenho aqui minha função de segundo grau. Por que ela é chamada de segundo grau? Porque eu tenho um x ao quadrado. Beleza? X ao quadrado, o que importa? Função de segundo grau. Porque o x está elevado a 2. Beleza? E ele está elevado a 2. Eu posso ter um x elevado a 1 e posso ter um x elevado a 0 aqui. Beleza? Então, esse x ao quadrado, a gente fala que o maior expoente manda no grau da função. Beleza? Então, ela é de segundo grau, porque o maior expoente é o 2. Tá bom? Ou a gente pode escrever assim também, já que o y é igual a f de x, a f de x é igual a y, tanto faz, mesma coisa. Começando, então, a função do segundo grau. Vamos lá, tá? Supondo que isso aqui é a nossa função de segundo grau, respeita lá tudo que a gente definiu. Como que a gente faz para achar o gráfico dessa função, tá? Chuta números. E aí tem a tabelinha aqui chutando números. Se o x for igual a 0, faz a continha. X igual a 0, vai ficar 0 ao quadrado menos 0, mais 3. Então 0 menos 0, mais 3, dá 3. Então quando x for 0,
f de x é igual a 3. f de x conhecida também como y. Aqui. Então, quando x é 0, y é 3. Quando x é 0, y é 3. Então, esse pontinho aqui faz parte do nosso gráfico. Quando x é igual a 1, faz a continha. 1 ao quadrado vai dar 1, menos 4, então já vai dar menos 3, mais 3 dá 0. Então, quando x for igual a 1, o y é igual a 0. X igual a 1, y igual a 0. Então, isso aqui faz parte do nosso gráfico. Quando x for igual a 2, faz a continha. 2 ao quadrado dá 4, menos 4 vezes 2 dá 8. Então, 4 menos 8 dá menos 4. Mais 3, menos 1. Então, quando x for 2, o y é menos 1. X igual a 2 está aqui. Y igual a 1 está aqui. Quando x for 3. Quando x for 3, faz a continha. 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 12 dá menos 3. Mais 3 dá 0. Então, quando x for 3, o y vale 0. Então, está aqui. Quando x for 4, faz a continha de novo. X ao quadrado aqui vai dar 16. Menos 16 mais 3 dá 3. Então, quando o x for 4, o y é 3. E aí tem o quando 5 aqui, você coloca ali, você vai obter o y igual a 8. Só que aqui nesse gráfico não vai dar pra gente desenhar, porque não tem o 8, né? Mas tudo bem. E aí, como que você faz para desenhar um gráfico? Você vai lá e liga os pontos. Você liga os pontos. Achei que eu ia... Achei que eu não ia conseguir de primeira, mas consegui. Então, desenhe seu gráfico. Só que, porra, não precisa ficar com isso aqui, porque eu já fiz bonitinho aqui. Vai ficar desse jeito aí. E como você pode ver, ó, no x igual a 0, o y está 3. No x igual a 1, o y está igual a 0. No x igual a 2, o y está igual a 0. No x igual a 3, o y está igual a 0. No x igual a 4, o y está igual a 3. No 5 igual a 8, no 5x, o y vai estar igual a 8 lá em cima. Beleza? E aí, vamos ver algumas coisas aí que todo o gráfico, né, da função de segundo grau vai ter esse formato que a gente viu aqui, que a gente chama de formato parábola. Isso aqui é uma parábola. A gente chama isso aqui de parábola. Beleza? Então, todos os gráficos vai ter esse formato que a gente chama de parábola. E toda a lei do segundo grau, da função do segundo grau, vai ter esse formato aqui. Ou seja, ax² mais bx mais c, onde a é um número, b é um número, c é um número, então a gente vai ter um número multiplicando x², um número multiplicando x, um número multiplicando c. Um número multiplicando c? Não. Um número multiplicando x², um número multiplicando x e um c, que é um número. Beleza? E aí, como você pode reparar, lembra que eu falei, função de segundo grau tem o x². E então, o a não pode ser 0. O a tem que ser diferente de 0. Por quê? Porque se o a for 0, eu vou zerar esse termo aqui. Se eu zerar isso daqui, não é mais uma função de segundo grau, é uma função de primeiro grau. Então, o a precisa ser diferente de 0. Beleza? Mas isso aí me parece um pouco óbvio. O a precisa ser diferente de 0. Porque é o que eu disse. Se o a for 0, some x². Então, não precisa. O a não é 0. Tá bom? E aí a gente chama esses terminhos aí, o ABC, de coeficientes. E aí a gente percebe que para cada função a gente tem um gráfico. Ou seja, para cada função diferente a gente tem um gráfico. Se eu sei que todas têm esse formato, um número multiplicando x², um número multiplicando x, um número sozinho, o que faz uma função de ser diferente da outra? Os coeficientes serem diferentes. Quando os coeficientes são diferentes, nossa lei é diferente. Quando nossa lei é diferente, a gente vai obter pontos diferentes, a gente vai obter gráficos diferentes. Então, será que existe alguma relação entre os coeficientes, entre o número a, o b e o c, e o comportamento do meu gráfico? Será que existe uma relação que a gente consegue enxergar claramente? Existe. O que será que esses coeficientes alteram no gráfico, então? Vamos ver. A gente vai ver agora primeiro o a, obviamente, começar pelo a, não faz sentido começar pelo c. O a, a gente chama, né? É o coeficiente que multiplica x². Por que eu coloquei coeficiente que multiplica x²? Porque
eu quero mostrar que é o coeficiente que multiplica o x ao quadrado que modifica, não é o a. O a a gente convencionou. Primeiro a gente colocou x ao quadrado, depois x, depois c. Beleza? E aí a gente colocou na ordem alfabética, A, B e C. Tipo, porque sim, óbvio, né? Não vai colocar numa ordem diferente. Então A, B e C na ordem alfabética. Então aqui eu não estou falando do A, porque alguns exercícios podem ter uma pegadinha e aí eles trocam as letras. Então você tem que ficar esperto que eu não estou falando do A. Eu estou falando do coeficiente que multiplica o x ao quadrado. Tá bom? Esse coeficiente que multiplica o x ao quadrado, comumente, normalmente, a gente chama de A, por motivos óbvios. É o primeiro que aparece. A primeira letra do alfabeto é A. Então, A, tá bom? Mas, falando do coeficiente que multiplica x ao quadrado, vamos lá. Ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo, certo? Por quê? Porque, como eu disse, ele não pode ser zero, porque se for zero é função do segundo grau. Se ele for positivo, a nossa parábola vai ter uma boca virada para cima. Se ele for negativo, a nossa parábola vai ter boca virada para baixo. Então, é basicamente isso. Se ele for positivo, para cima. Se for negativo, para baixo. E dá para fazer uma relação meio rápida, né? Positivo para cima, negativo para baixo. Você não precisa decorar assim também, né? Você pode pensar assim, pô, aqui eu tenho um número que está multiplicando x ao quadrado. X ao quadrado, quanto maior for o meu número, x ao quadrado, maior vai ser o resultado final. Não é? Quanto maior for, maior vai ser o resultado final. Então, conforme você joga um x bem grande, o seu resultado final, o seu y, vai depender do sinal aqui. Porque se o sinal aqui for negativo, você vai ter um número muito grande multiplicando um número negativo. Então vai ficar negativo, vai ficar para baixo, vai ficar bastante negativo. Então vai ficar os números grandes lá para baixo. Se for positivo, vai ficar virado para cima. Por quê? Porque os números que vão aparecer quando os números forem muito grandes vão ser muito grandes mesmo. Então ele vai estar lá para cima. Beleza? Essa é a parte de entender o rolê. Mas você pode simplesmente decorar. Se você for uma pessoa que decore, não tem problema nenhum. Então, se for positivo, se o A for positivo, boca virada para cima. Se o A for negativo, boca virada para baixo. E aí você vê que a gente não vai usar boca na matemática, né? A gente vai falar concavidade. Então, a concavidade para cima é a boca para cima. Concavidade para baixo é a boca para baixo. Simples assim. Beleza? Então, quando você vê aí no enunciado formalmente, no enunciado de exercício, não vai aparecer boca da parábola para cima. Vai aparecer a concavidade da parábola para cima. Concavidade para baixo. Beleza? Então, só para a gente ficar ciente. O B muda alguma coisa? Muda, claro, todos os coeficientes vão mudar alguma coisa. O que o B muda? Bom, de novo, a mesma coisa que eu falei antes. A gente não vai chamar sempre de B. É o coeficiente que multiplica o x. O coeficiente que multiplica o x, ele pode ser negativo, ele pode ser positivo. Esqueci de colocar aqui que ele pode ser igual a zero também. Enfim, eu vou explicar e você vai entender o que acontece quando ele é igual a zero. Se ele for negativo, ele vai estar de um lado da parábola. Se ele for positivo, ele vai estar do outro lado da parábola. Ele não. Se ele for negativo, a sua parábola vai ficar de um lado. Se ele for positivo, a sua parábola vai estar do outro. A boquinha, assim, ó, essa pontinha da parábola aqui, ó, ela vai estar para um lado. Se você tiver a mesma lei, só que só muda o sinal do B, ela vai estar exatamente do mesmo jeito, só que do outro lado, tá? E necessariamente negativo fica na direita, positivo fica na esquerda? Não. Depende do sinal do A também. Ok? Dependendo aqui, se eu trocar o sinal do A também, o mesmo B que é negativo, se eu só trocar o sinal do A, ele vai para a esquerda. Se eu só trocar o sinal do A, aqui o B positivo vai para a direita. Okay? Então depende do sinal do A também. Essa aqui era a minha óbvia, esqueci de colocar. A óbvia é essa. Não necessariamente vai ficar sempre o B negativo na direita. Se dependendo do sinal do A, ele vai para a esquerda. E aí você já percebeu. E se for igual a zero? Se o B for zero, ou seja, se a minha função for só ax² mais c. Se eu não tiver o B aqui, se o B for igual a zero, né? Eu posso? Posso. Porque se o B for igual a zero, continua a ter um x², está tudo normal. Se for zero, não está nem na esquerda nem na direita, ela está no centro. Tá? Então, se ela está no centro, tudo de boa. Beleza? Então, continuando aqui, C. O C é o termo independente. Tá? O nosso termo independente. Por que independente? Porque ele não depende do x. Porque ele está desgrudado do x. Por exemplo, aqui o meu A
Se ele for 1, se o x ao quadrado é 2, aqui vai virar 2. Se o x ao quadrado é 4, aqui vai virar 4. Se o x ao quadrado ficar 3, aqui vai ser 3. Se o b for 4, o x for 1, vai dar 4. Se o b for 4 e o x for 2, vai dar 8. Se o b for 4 e o x for meio, vai dar 2. Beleza? Se o c for 3 e o x for 20, aqui vai dar 3. Se o c for 3 e o x for 1 milhão, aqui vai dar 3. Então não importa. Ele não depende de nada. Ele sempre vai ser 3. Sempre vai ser 3. Então não depende de nada. Beleza? Por isso que ele é o termo independente. E também ele é independente na hora de formar o gráfico. Porque o C é onde a parábola cruza o eixo X, o eixo Y. Onde a parábola cruza o eixo Y. Então a gente tem a parábola. Se o C for 3, a parábola, e aí fiz só genérico aqui, né? Virado com a boca para cima, mas boca para baixo, para cima, para direita, para esquerda, tanto faz. Se o C for 3, a parábola cruza o eixo Y no 3. E aí ele é independente. Lembra que o B, se ele está para a direita ou para a esquerda, depende do sinal do A. Aqui não interessa qual que é o A, não interessa qual que é o B. O X é 3, vai cruzar no 3. O X é 4, vai cruzar no 4. O X é 5, vai cruzar no 5. O X não, o C. O C é 3, vai cruzar no 3. O C é 4, vai cruzar no 4. O C é 3. Eu falei C no 3 já. Se o C for 20, vai cruzar no 20. Se o C for 1000, vai cruzar no 1000. Não interessa. Beleza? Independente de qualquer outro coeficiente. E você já viu isso aqui acontecer, inclusive? No outro lugar aqui, ó. Aqui, ó. A gente tem 3. A, B. O A é 1, B é menos 4, C é 3. Onde que cruzou o gráfico? Aqui, ó, no 3. E faz todo sentido matemático. Por quê? O termo independente, ele vai você vai ver melhor ele quando o quê? Quando o x for 0. Quando o x for 0, você vai zerar todo mundo. Quando o x for 0 aqui, você vai zerar aqui. Quando o x for 0, você vai zerar aqui. Vai sobrar só o termo independente. Então, quando o x for 0, você vai estar exatamente no eixo y. X é 0, você vai estar no eixo y. Então, vai cruzar exatamente, o seu pontinho vai estar exatamente ali onde é o seu termo independente. Faz todo sentido matemático. Ok? Continuando. Bom, continuando aqui. Então, onde é o C, o valor do C é onde cruza o eixo Y. Beleza. Ixi, tem um Y e um X ali flutuando. Bom, perceba. A gente tem um gráfico, e não importa se está para a direita ou para a esquerda, ele está cruzando o eixo X em alguns lugares. Tá? Em alguns valores. E sempre em 2. Esse é o lance da parábola, sempre vai cruzar em 2. E aí, como você pode ver, o que é esse lugar aí? Isso aqui é o que a gente chama de raiz. Eu também usei esse termo lá na função de primeiro grau. Raiz é onde o y é igual a 0, ou seja, onde cruza o eixo x. Beleza? Onde o y é igual a 0. Então a gente tem a nossa função aqui, que eu estou usando ela já faz um tempinho. Quando eu coloco o y igual a 0, o que acontece? O que acontece quando eu coloco o y igual a 0? Quando eu quero descobrir os valores de y, é fácil. Eu jogo o valor para x e fiz a minha tabelinha. Lembra? Eu fiz a tabela, a gente fez as continhas de cabeça, velho. Só colocou o valor de x, faz a conta, executa. Se o x aqui for 2, 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes 2 vai dar 8. Mais 3. Então, se o x é igual a 2, a gente consegue achar o y imediatamente. 4 menos 8 dá 4, mais 3. Pera aí. 2, 4. 8 mais 3. Menos 4, tá certo. Aqui o y vai dar 1, certo? Olha como é rápido, é fácil. Isso quando eu chuto o valor para x. Mas e agora? Eu chutei um valor para o y, chutei 0. E como que eu vou achar o meu valor de x? Como que eu faço? Ó, não tem conta para fazer aqui. Eu tenho 0, x² menos 4x mais 3. Não tem que conta que a gente vai fazer. E aí a gente vai descobrir agora que conta que a gente faz. Como que a gente faz para encontrar a raiz de uma função? Beleza? Como a gente faz para encontrar os lugares que a nossa função cruza o eixo x? Encontrar as raízes significa encontrar os valores que satisfazem isso aqui, ó. F de x igual a 0.
ok? A raiz é quando a f de x é igual a zero. Então, joga zero, o que a gente faz? Bom, observa bem isso aqui. Me fala se isso aqui não me parece um quadrado perfeito. Parece, não parece? A gente tem um quadrado, a gente tem um número multiplicando um x, depois a gente tem só um número. Parece um quadrado perfeito. Parece, só parece. Só que um quadrado perfeito é assim. X mais a ao quadrado. Nesse caso, a gente vê que nenhum quadrado perfeito se encaixa. Porque ó, o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo. Supondo que o primeiro é x, tá? O primeiro é x. Aqui é um sinal de menos, então é menos. Duas vezes o primeiro vai dar 2x, vezes o segundo dá 4x. Ah, então aqui é 2. Fácil. É esse quadrado. Só que duas vezes o primeiro, vezes o primeiro, menos o primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo dá 4x, até aí tudo bem. Mas o quadrado do segundo, o quadrado de 2 é 4. E aí, irmãozinho, aí você tem um problema. Certo? Se aqui você tem um problema, então não é assim que funciona. Mas, então, é tipo um quadrado perfeito. Tipo, o que é um quadrado perfeito? É isso vezes isso mesmo. Então é tipo assim, ó. É eu pegar, isso e multiplicar por isso daqui. Isso seria o nosso quadrado. Mas não é assim, porque o 3 aqui está com alguma coisa errada. Então eu tenho que alterar alguma coisa aí. O que será que eu altero? Eu vou chutar. Vai ser mais ou menos assim, então. Tá? Por quê? Porque aqui aparece x ao quadrado, que é o que eu quero, e depois no final vai aparecer a vezes b, que vai ser o meu 3. Então eu vou chutar isso aí e vamos ver se dá certo. Vamos fazer as multiplicações. Vai ficar x ao quadrado, porque eu fiz x vezes x. Ax, porque eu fiz a vezes x. Bx, porque eu fiz b vezes x. E AB, porque eu fiz A vezes o B. Beleza? Tudo isso igual a zero. E aí dá para colocar o meu AB em evidência. AB não. Dá para colocar aqui ó, o x em evidência. O x pertence aos dois. Coloco o x em evidência, eu fico com x ao quadrado, mais A mais B vezes x mais AB. E olha lá, amiguinho, se não é a mesma coisa que você tem ali antes. Olha bem, a gente tem um x ao quadrado. A gente tem alguma coisa multiplicando x e a gente tem um número. A mais b são números, lembrando disso, né? Então a gente tem alguma coisa aqui, isso aqui é um número vezes x, e a gente tem um número sozinho. A gente tem isso aqui, ó. Então o a mais b tem que ser menos 4 e o ab tem que ser 3. Beleza! E aí? Chuta. Desculpa, mas você vai ter que chutar. Quais valores de a e quais valores de b satisfazem isso aqui? Ou seja, o que eu somo com outra coisa? Eu tenho a mais b que dá menos 4 e eu tenho a vezes b que dá 3. Quais valores que satisfazem isso daí? Dá uma pensadinha. Se quiser, pausa o vídeo aí para ver o que será que você tem que colocar. Bom, os valores que você vai somar para virar menos 4 é menos 1 e menos 3. Por quê? Porque se você multiplicar menos 1 por menos 3, vai dar 3. Então é exatamente isso que a gente quer. Somou, deu menos 4, menos 1 com menos 3. Tá certo. Multiplicar menos 1 por menos 3, vai dar 3. Então tá certo. Então o A é menos 1, o B é menos 3. Então joga de volta aqui, ó, nisso daqui. A menos 1, B menos 3. Tá bom. Isso igual a zero. Beleza? Só que, professor, isso aqui é igual a isso aí mesmo? É a mesma coisa? Bom, confere. Você pode tanto ressubstituir o A aqui, ou, se você não confia em tanto assim na conta que eu fiz aqui, simplesmente multiplica isso aqui. Faça essa multiplicação. Você vai obter x ao quadrado menos x menos 3x e mais 3. Se você somar todo mundo, você vai ter x ao quadrado menos 4x mais 3, que é exatamente o que tem aqui, meu irmãozinho. Então, pode confiar, confia no pai que o inimigo cai. Já dizia essa galera aí. Beleza, então, vamos lá. Se é a mesma coisa, então eu posso trabalhar com essa parte de cima que é muito mais fácil. Por que é muito mais fácil, teacher? É muito mais fácil porque, olha bem, eu tenho x menos 1 vezes x menos 3, igual a zero. Eu tenho uma multiplicação que dá zero. Se uma multiplicação dá zero, significa que um dos termos é zero. Então, para isso aqui ser zero, eu tenho que ter um x igual a 1. Por quê? Porque 1 menos 1 dá zero. Para isso aqui ser igual a zero, eu preciso ter
x igual a 3. Por quê? Porque 3 menos 3 dá 0. 0 vezes qualquer coisa que seja aqui vai dar 0. Então eu digo que o meu x pode ser tanto 1 quanto 3. Ou seja, se você jogar valor de 1 para o x aqui, vai dar 0. Se você jogar o valor de 3 para o x aqui, vai dar 0. Então, ó, vamos lá. Não sei se ficou muito claro para você. Se a gente transformar a nossa função em um fator, assim, ó, dessa forma, fica muito mais fácil. Por quê? Porque se está igual a 0, um número vezes o outro que dá igual a 0, significa que um deles é 0. Ou isso aqui é 0, ou isso aqui é 0. Se isso aqui der 0, tanto faz o que for aqui, porque 0 vezes qualquer coisa vai dar 0. Ou esse aqui é 0, e aí esse aqui pode ser qualquer coisa. Beleza? Para isso aqui dar 0, o x tem que ser 3, porque 3 menos 3 dá 0. Para isso aqui dar 0, o x tem que ser 1. Por quê? Porque 1 menos 1 dá 0. Beleza? E aí, ó, olha bem a lei que a gente tem aqui, tá? Olha o resultado, 1 e 3. Vamos voltar no nosso gráficozinho aqui. Olha bem. Quando o meu x é 1, dá 0. Quando o meu x é 3, dá 0. E se você ver bem, quando o x é 1, cruza o gráfico. Quando o x é 3, cruza o gráfico. Ou seja, quando o x é 1 ou 3, cruza o eixo x. Ou seja, quando o x é 1 ou 3, o y é sim 0. Tá bom? Beleza. Vamos pegar outro exemplo aqui. Vamos resolver isso daí. Tá bom? Para resolver isso daqui, vamos usar uma outra técnica. Vou usar outra técnica. De novo, parece um quadrado perfeito. Só que agora eu vou seguir o que eu disse lá. Ó, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. X ao quadrado. Então o primeiro termo é x. Menos 6x. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então 2 vezes o primeiro dá 2x. Para dar 6, eu preciso de 3. Então o segundo é 3. Então meu quadrado perfeito seria isso daqui. Ok? Ó, quadrado do primeiro, x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 6x menos 6x. Quadrado do segundo dá 9. E aí que mora o problema. Aqui é 8, não é 9. Vai ficar assim, ó. Não é a mesma coisa. Mas eu consigo fazer ser a mesma coisa? Consigo, claro que eu consigo. Sempre dá para fazer ser a mesma coisa. É só tirar 1. Se eu tirar 1, significa que o 9 menos 1 dá 8. Pronto. Isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Então isso, sendo igual a isso, vou escrever dessa forma, tá bom? Vou escrever assim. E se você olhar bem, você já fica um pouco esperto. Se você lembra o lance de fatoração, você já fica um pouco espertinho aí. Porque esse 1 parece 1 ao quadrado, não é a mesma coisa? É a mesma coisa, tá? E aí, olha bem, você tem o quadrado de 1 menos o quadrado de outra coisa. Quadrado menos quadrado. Diferença de quadrados, e você sabe resolver isso aí. Você sabe fatorar essa bagaça aí, não sabe? Você sabe, eu sei que você sabe. Diferença de quadrados vai ficar dessa forma aqui, ó. O primeiro mais o segundo vezes o primeiro menos o segundo. Então, ó, o primeiro é o x menos 3. Mais o segundo, mais 1, tá? Menos o segundo, também aqui nesse caso, tá? E aí a gente consegue abrir esses parênteses e resolver, ó. X menos 3 mais 1, nada mais é do que x menos 3 mais 1. E aí vai ficar x menos 2. Menos 3 menos 1 vai dar menos 4. Então, vai ficar desse jeito. E aí, irmãozinho, você vê aqui, ó. X menos 2, x menos 4. Para dar 0, é uma multiplicação. Eu tenho que fazer dar 0. Então, para dar 0 aqui o x tem que ser 2. Porque 2 menos 2 dá 0. Para dar 0 aqui, o x tem que ser 4. Porque 4 menos 4 dá 0. Então, fica isso daí. O x pode ser 1, o x pode ser 2, que vai dar 0. Então, ó, pega o x e joga 2 aqui, ó, vai ficar 2 ao quadrado, que dá 4, menos 12, 6 vezes 2 dá 12, vai dar menos 8, mais 8 dá 0. 4 ao quadrado dá 16, menos 24 dá também menos 8, mais 8,
dá 0. Beleza? Então funciona. E como que fica o gráfico aqui? A gente consegue prever? Consegue, claro que consegue prever. Primeira coisa que a gente consegue prever. X ao quadrado tá menos? Não. Então a boca é virada para cima. Cruza no 2 e cruza no 4. 2, 4. Então eu vou chamar aqui de 2, vou chamar aqui de 4. Boca virada para cima. Cruza no eixo no 8. Vamos supor que o 8 está aqui. Tá? Então vai ficar desse jeito aqui. A gente sabe que a parábola vai ter este formatinho aí. Como você pode ver, ó, quando o B é negativo, o A é positivo, ela fica para a direita. Se o B fosse positivo, se aqui fosse mais, isso aqui estaria igualzinho, só que para a esquerda. E aí você inverte caso o A for negativo. Se o A for negativo, ela estaria lá na esquerda. Beleza? Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente vê mais umas maneiras de achar a raiz da equação, raiz da função. E aí vocês vão ver que tem jeitos muito mais fáceis de encontrar as raízes. E aí, talvez, eu não sei se vai dar, mas eu acho que talvez a gente consiga resolver uns exercícios mais interessantes, menos abstratos, assim. Beleza? Muito obrigado pela atenção, rapaziada. Fiquem bem. Fique em casa se você pode. Lavem as mãos. Proteja as pessoas ao seu redor aí, por favor. E é nóis. Até mais. Falou.